Na primeira rodada do grupo E ao grupo H, nós fomos bastante lucrativos. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os jogos da segunda rodada desses grupos para te passar as melhores dicas do Cartola Express da Copa do Mundo 2022. Vamos passar para vocês alguns SGs interessantes, os três melhores SGs e duas opções de escalações para você também poder usar e ser lucrativo. Fala, rapaziada copeira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então é isso que eu sempre trago aqui nesse canal. Análises bem interessantes aí, bem diferenciadas e bastante resenha sobre o nosso esporte aí, né? O nosso amado esporte. E bom, indo para o foco desse vídeo aqui, é o Cartola Express da Copa do Mundo. Bom, para quem não sabe como é que joga, vou deixar aqui um card para vocês. Eu fiz um vídeo explicando como é que joga, falando dos scouts, falando como é que escala. Enfim, se você precisa criar conta no Cartola Express também. Expliquei tudo direitinho lá, né? É, Enfim, assiste o vídeo que tá bem legal. E mostrei na prática também escalando um time. Inclusive, tinha esquecido de falar no começo do vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Contribui bastante também com o nosso conteúdo aqui. E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, né? Bom, como eu tinha falado para vocês, a gente foi lucrativo aí na primeira rodada. Para vocês não acharem que eu tô milionário, que eu não tô, na primeira rodada eu resolvi fazer teste. Inclusive, eu recomendo aí, para quem tá começando a jogar, tanto de aposta esportiva como jogos de cartola aí que valem dinheiro, não aposta um monte já, porque senão você pode perder o seu dinheiro, né? Então, eu apostei bem pouquinho aqui, 49 centavos, 1,46 reais, né? Para testar, para ver como é que funcionava, testar algumas estratégias. E deu certo. Tivemos um retorno de quase 120%, conseguimos ganhar 4,54, né? Então foi um retorno positivo. A gente ficou aqui em boas colocações, ó, quinto lugar, décimo, 21º, 20º lugar. E funcionou. Então, vou mostrar para vocês o que a gente fez. Bom, analisar os grupos é bem simples. Futebol a gente tem que analisar para poder acertar os resultados, né? Bom, falando dos jogos que vão ter aqui, lembrando que essa rodada vale do grupo E ao grupo H, o jogo entre Japão e Costa Rica, que é às 7 da manhã, não vai valer para a rodada, tá? Então esquece esse daqui, seria bem interessante, porque a Costa Rica mostrou um futebol muito ruim e o Japão jogou bem, acho que foi o time que mais surpreendeu na primeira rodada. Seria interessante escalar, não vamos poder. A gente tem Espanha e Alemanha. Acho que a Espanha é favorita, claro, mostrou, para mim foi o melhor futebol da primeira fase. Enfrenta a Alemanha que decepcionou, teve essa zebra aí contra o Japão, mas acho que tem tudo para ser um jogo parelho. Então, assim, se você vai apostar, tem que ser apostas bem seguras aí nesse jogo, tá? Porque a gente sabe que na Copa a tradição pesa bastante e a Alemanha é um time bastante pesado. Acho que esse jogo tem tudo para ser bastante amarrado, a Alemanha vai jogar a vida. Aí já no grupo aqui F, né, que a gente tem a Bélgica e Marrocos, Bélgica, que eu acho que é bastante favorita aqui, não mostrou um grande futebol contra o Canadá, principalmente no primeiro tempo, no segundo melhorou um pouquinho. Marrocos conseguiu segurar um empate em 0-0 contra a Croácia, mas atacou muito pouco a Croácia. Tem uma zaga bem consistente lá com os jogadores do Sevilha, né, o Bono, goleiro, Hakimi, Mazraoui, que jogam em times grandes da Europa, mas ofensivamente não conseguiu criar, não conseguiu atacar a Croácia, e a Bélgica, que é um time um pouquinho melhor que a Croácia, tem tudo para segurar o SG. Então, o primeiro SG que eu vou destacar para vocês. Outro jogo do grupo, Croácia e Canadá, eu acho que a Croácia é favorita, mas eu já vejo aqui um jogo de gols. O Canadá mostrou um bom futebol, apesar de ter perdido para a Bélgica, né? Principalmente no primeiro tempo, exigiu bastante defesa do Courtois. E a Croácia não mostrou um grande futebol contra a Marrocos, não conseguiu ser efetiva, né? Então acho que a Croácia é favorita, ainda é um time que tem mais talento, né? Principalmente no meio campo para frente, mas acho que aqui tem tudo para ser um jogo de gols, tá? Então eu não indicaria para SG e sim para peças ofensivas. No grupo do Brasil, claro, Brasil super favorito contra a Suíça. A Suíça que ganhou só de 1-0 de Camarões, Camarões que não fez uma boa eliminatória, e a Suíça, eu assisti o jogo, não conseguiu criar contra Camarões, ganhou de 1-0 num jogo truncado, enfrenta o Brasil que mostrou uma defesa muito, muito sólida contra a Sérvia. A Sérvia é um time bom, pessoal, não se enganem. Tipo, o Brasil que fez um jogo super consistente. O ataque da Sérvia é positivo, eu acho que inclusive deve ser umas apostas que eu vou fazer aqui nessa rodada. Então, o Brasil, para mim, é o melhor SG aí para essa rodada. E Camarões não apresentou nada contra a Suíça, tá? Conseguiu algumas finalizações na bola aérea. Nesse jogo contra a Sérvia, com um time bem alto da Sérvia, acho que vai oferecer menos perigo ainda. Então, acho que a Sérvia é mais um SG interessante para a gente escalar, tá? Então, fazendo uma escadinha aqui de SG, Brasil, depois Bélgica e por último a Sérvia aqui, tá? No grupo H, que é o grupo de Portugal, acho que são jogos bem parelhos também. Portugal e Uruguai. Portugal foi um time que ofensivamente foi bem, defensivamente nem tanto, que é curioso porque o Fernando Santos é um técnico mais retranqueiro. O Uruguai foi um jogo muito ruim contra a Coreia, um dos piores jogos. Nenhum time conseguiu finalizar aí a gol nesse jogo.
Então, para quem quiser pensar no SG de Portugal aqui, até pode ser, mas o Uruguai tem peças ofensivas interessantes, né? Cavani, Soares, Darwin Núñez, Arrascaeta se jogar, né? Então, assim, já é um SG bem mais ousado, tá? Coreia do Sul e Gana, eu acho que Coreia do Sul é favorita, tem um potencial ofensivo legal, acho que tem tudo para ser um jogo de gols. Gana mostrou um repertório ofensivo legal, defensivamente falhou muito contra Portugal, e a Coreia do Sul, apesar de não ter criado contra o Uruguai, tem nomes interessantes no ataque, tá? Vou mostrar para vocês, então, as opções de escalação que eu falei, né? Começando aqui, por essa primeira que eu fechei quase toda a defesa do Brasil. Então, como eu disse, o Brasil tem um potencial ofensivo melhor. A estratégia que eu usei nas ligas foi usar no máximo 2 SGs num time, tá? Ou um SG só, ou 2. Porque é o seguinte, quanto mais peça você escala de times diferentes, o zagueiro, para conseguir ponto, ele precisa do SG, que ganha 5 pontos, e o goleiro 10, né? Então você precisa que vários times não tomem gol. Aqui é tiro curto. Ou você acerta o SG e garante uma pontuação alta, ou você erra e acabou, tá? Como eu disse, o Brasil um bom potencial defensivo. Acho que o Militão vai jogar no Daniel Alves aqui no lugar dele. A gente tem que ficar de olho na escalação, lembrando que a gente tem as escalações sempre, né? E aí, por que você não fechou a zaga inteira então do Brasil? Pelo seguinte, a gente só pode escalar 5 jogadores de cada time. E eu acho que a gente tem que ter uma peça ofensiva do Brasil, tá? Por isso eu optei por um jogador da Sérvia. Inclusive, vou mostrar aqui, e não foi à toa que eu optei por esse jogador da Sérvia. Vou até mostrar para vocês, deixa eu filtrar aqui por jogadores da Sérvia. Gostei bastante da funcionalidade aqui do Cartola Express. Milenkovic, na primeira rodada, fez 22 pontos sem SG. E vou mostrar aqui para vocês os scouts dele, eu gosto de trazer bastante dados. Ele teve 8 desarmes na primeira rodada. Foi o jogador que mais desarmou, tá? Então é um potencial bem legal aí de SG da Sérvia. Por isso a gente vai colocar ele para fechar nossa defesa. Do meio para frente, como eu disse, acho que tem que ter uma peça ofensiva do Brasil. Pode ser o Richarlison. Eu quis apostar aqui no Vinícius Júnior, tá? Uma aposta um pouquinho mais diferente. O Vinícius Júnior também gerou bastante scout na primeira rodada, né? Passando aqui até para os atacantes, deixa eu tirar o filtro da Sérvia. Vinícius Júnior que só deu assistência, né? Só deu assistência. Ele jogou muito bem, fez 25,29, foi uma pontuação muito alta. Mas vale aqui também o Richarlison. Também coloquei o Modric, que é um cara que tá super baratinho aqui, 12 só cartoletas, lembrando que a gente tem um limite de 160. Um cara que criou também bastante oportunidade, é o cobrador de pênalti da Croácia. Como eu disse, o jogo entre Croácia e Canadá tem tudo para ser um jogo movimentado. Optei aqui pelo Luka Modric. Coloquei De Bruyne e Carrasco, uma dupla aí da Bélgica. O Carrasco, que é meia aqui no jogo, mas tá jogando como atacante. Então, a dupla legal da Bélgica, acho que é favorita contra o time do Marrocos. E aí, fechei com uma dobradinha ousada no ataque da Sérvia, tá? Como eu disse, eu acho que a Sérvia é um time muito interessante ofensivamente. É que o Brasil mandou muito bem, tá? Então, escalei aqui a Vlahovic, foi número 17 na bola de ouro, então um jogador muito perigoso. E Aleksandar Mitrovic, que, enfim, é um dos artilheiros da temporada europeia. Na temporada passada, se não me engano, foi o segundo maior artilheiro, fez 42 gols. Tem uma dupla importante aí da Sérvia, tá? Então essa é a minha opção. Acho que vocês podiam ter colocado aqui, tirado um da Sérvia e colocado, por exemplo, o Richarlison, e aí colocar mais um jogador da Sérvia aqui na defesa, fazer essa substituição, né? Enfim, acho que essa estratégia para vocês darem uma olhada. Não precisa copiar exatamente esse time, né? E outra opção de escalação, daí eu fechei a zaga da Bélgica inteira, tá? Só que aí, lembra que a gente não pode escalar mais nenhum jogador da Bélgica do meio para frente. Como eu disse, acho que é o segundo melhor SG para rodada, a gente dá uma cercada aí. Do meio para frente, o que eu fiz? Dobrei aqui a Croácia, tá? Como eu disse, acho que Croácia e Canadá têm um potencial de gols. E o Perisic e o Modric são jogadores tão baratinhos. O Perisic é um cara que joga como atacante, ele joga como ponta. Isso aumenta o potencial de chance de ele participar de gol, de fazer gol, da assistência. Lembrando que no gol você ganha 20 pontos e na assistência 10, então é muito importante você ter essa participação. Aí eu fiz a dobradinha aqui do Brasil no ataque. Como eu já não tinha jogadores defensivamente do Brasil, dava para escalar mais jogadores. Coloquei o Richarlison e o Rafinha, tá? Como eu tinha o Vinícius Júnior no outro time, acho que é importante cercar. Você pode escalar mais de um time nas ligas, né? Se você não vai bem com um time, você vai bem com o outro. É o jeito de você ser lucrativo, né? Dava para triplicar o Brasil aqui, colocar também o Vinícius Júnior. Seria interessante apostar numa goleada do Brasil contra a Suíça, mas acho que a Suíça é um time que defensivamente vai bem. A gente tem a fama do ferrolho suíço, né? Acabei optando pelo Son, né? O Son, jogador do Tottenham, todo mundo conhece aí. Um jogador muito bom tecnicamente, é a principal peça da Coreia. E como eu disse, Gana mostrou muitas falhas contra Portugal. Por isso eu queria ter uma pecinha da Coreia. E finalizei o time com o Gavi aqui da Espanha, tá? Gostei muito do jogo, fez um dos gols mais bonitos da primeira rodada da Copa. Pegou de fora aqui do pé, né? No cantinho. O segundo jogador mais jovem a marcar gol, só atrás do Pelé, né?
Então, um jogador bem importante de ter no time, é um cara que gera bastante scout, inclusive mostrando aqui para vocês meio de campo, ó. Além do gol, ele fez 25,6, tá? Que assim, fez o gol que ganha 25 pontos, 20 pontos, mas além disso conseguiu gerar mais 5,6, que eu acho que é importante ter essa regularidade, tá? Bom, então é isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês. Toda rodada a gente está trazendo os conteúdos aqui, vários times, pelo menos duas opções, falando de times de jogo único, né? Enfim, bastante conteúdo para vocês, bastante resenha lá no nosso Instagram, segue a gente também. Deixa um comentário aqui do que você achou do vídeo, como é que você tá escalando bastante no Cálculo Express, tá sendo lucrativo, como é que tá o negócio. Lembrando, se inscreve aqui no canal que ajuda bastante a gente. Bom, pessoal, é isso. Um último detalhe aqui, a gente tá fazendo sempre live de FIFA 23, simulando a Copa do Mundo. Lá no nosso Instagram tem todas as datas, acompanha lá que tá bastante legal. A gente tá fazendo sempre uma resenha, enquanto a gente vai jogando, vai comentando sobre as coisas da Copa, tá bem bacana, tá? É esse o último aviso, até a próxima, pessoal, falou!